Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Adventismo do sétimo dia. Adventismo, é isso que nós vamos estudar na matéria de hoje. Para quem quer aprofundar, já quer saber rapidamente ou quer ter o material em casa impresso, olha, está aqui na série apologética. Aqui nós tratamos de 30 temas. Entre eles, o Adventismo, que tem mormonismo, tem testemunhos de Jeová, Adventismo, Espiritismo, Budismo, Islamismo. E esse material está na promoção. A coleção são 6 volumes, tratando de 5 temas cada volume. Ele custa aí no mercado R$398, mas para você que é meu aluno, acessando o site, você vai adquirir esse material por apenas R$240, podendo parcelar em 4 vezes. Vale a pena ter essa coleção, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Primeira questão, você que está me assistindo, muitas pessoas criticam quando a gente trata de outros grupos religiosos, mas eu vou abrir aí uma tela, um slide que eu mostro em todas as minhas aulas. Acompanhe aí a leitura, por favor. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. O que nós faremos aqui, falando sobre esse movimento religioso, o Adventismo, assim como nós já falamos sobre as testemunhas de Jeová, falei sobre a maçonaria, que está tudo aqui no material, é sempre com provas documentais. Nós não estamos aqui para criticar pessoas, não. Os adventistas, os mormons, os maçons são pessoas de bem, pessoas que acreditam no que estão fazendo. Quando uma testemunha de Jeová vai até sua casa levar um folheto ou ensina alguma coisa, ela acredita que ela está realmente prestando serviço para Jeová. Quando o adventista fala da sua fé, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Não é uma pessoa ímpia, não, é uma pessoa piedosa. Ocorre que existem ensinos no adventismo, na maçonaria, nas testemunhas de Jeová, no mormonismo, existem ensinos que nós não concordamos. Nós não achamos respaldo na palavra de Deus. Então, durante estas aulas sobre o adventismo, nós vamos procurar, olhar, observar alguns ensinos, algumas práticas, isto com documento, obviamente, da liderança do adventismo, e nós vamos comparar com a Bíblia. E você decide, você fica tranquilo, tem toda a liberdade, sem problema algum. Nós não vamos entrar aqui no debate pessoal, tá bom? Bem, então, Adventismo do sétimo dia, Igreja Adventista do sétimo dia. Primeira pergunta, quando você olhar para o movimento, primeira pergunta que deve ser feita é: quem fundou o movimento? Se você olhar, por exemplo, quem fundou o cristianismo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fundou o islamismo? O profeta Maomé. Quem fundou o espiritismo kardecista? Allan Kardec. E aí vai, o mormonismo, Joseph Smith. As testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. E quem fundou o movimento adventista? Como ele começa, como ele surge? Embora os adventistas não vão concordar com o fundo, quando nasce a igreja de forma oficial, mas antes existe uma história, e os adventistas sabem do que eu vou falar. Então, a ideia, o embrião começa com William Miller, ou Guilherme Miller, nos Estados Unidos,
ele era batista. Olha aí na tela, nasceu em 1782 e morreu em 1849. Então, esse William Miller, ou Guilherme Miller, é o embrião. Quando começa o advento, a ideia da volta de Jesus, a pregação, a mensagem, começa a enfatizar o advento, ou seja, a volta, o retorno de Jesus. Como e quando ocorreu? Diz a história, isso é documentado, que o Guilherme Miller, o William Miller, ele começou a estudar a Bíblia e ele tomou uma decisão, que se ele estivesse lendo um texto, ele não entendesse aquele texto, enquanto ele não entendesse aquele texto, ele não daria sequência no estudo. Entendeu? Isso é importante. Então ele começou a ler a Bíblia, foi lendo, chegou num texto, se ele encontrasse qualquer obstáculo, qualquer dúvida na interpretação, enquanto ele não solucionasse aquele problema, enquanto aquele texto não ficasse entendido, ficasse claro para ele, ele não continuaria a leitura. Tá certo? Eu vou colocar um texto interessante, que está em Números, para seguir a ordem da leitura dele, que ele começou a ler, né, lá em Gênesis, e foi seguindo. Então, quando chegou em Números 14, versículo 34, olha aí na tela, diz assim o texto: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Ele pegou esse texto e falou: os espias, esse é o texto dos espias que Moisés pediu para supervisionar, para espiar a terra. E eles ficaram espiando e depois eles se acovardaram, menos Caleb e Josué. Como eles ficaram 40 dias, em função disso eles ficaram peregrinando, ficaram andando ali em círculo no deserto 40 anos. Então Guilherme Miller interpretou esse texto que um dia para Deus equivale a um ano. Ele chegou a essa coisa, tá vendo? Olha, como eles ficaram 40 dias, eles vão sofrer 40 anos. Logo, ó a dedução dele, um dia para Deus significa um ano. Interessante essa dedução, não é? Muito bem. Aí ele leu o texto de Ezequiel 4 e 6. Vou expandir para você, olha aí. E quando tiveres cumprindo estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Tá vendo? Aí ele viu, 40 dias, um dia para cada ano. Então, para Deus, um dia significa um ano. Essa é a dedução que ele chegou. Para Deus é um ano profético. Um dia significa um ano. Mas aí, ele leu mais um texto. Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro 3, 10 e 11. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então ele fala, a terra vai ser destruída, Deus vai destruir tudo, a terra vai se desfazer, vai ser queimada. Olha que profecia importante. Até aí tudo bem, tá bom? Até aí? Mas aí ele vai em Daniel 8 e 14, e que diz assim o texto, olha aí. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Santuário purificado, ele entendeu que é a terra se desfazendo, a terra queimando, sendo destruída. Isso que ele interpretou como santuário sendo purificado, a terra sendo refeita. Tudo bem até aí? Está gostando da aula? Está difícil? Fica tranquilo. Eu vou ter que parar por aqui, porque já dei 10 minutos. Na próxima aula nós vamos continuar o entendimento profético
Guilherme Miller, ou William Miller, tá bom? William Miller, nós já aprendemos na aula passada, ele nasceu em 1782 e faleceu em 1849. E ele marcou a volta de Jesus. Ele entendeu que para Deus um dia significa um ano. Olha que interessante. Aí eu mostrei os textos que ele utilizou. E aí ele pegou o texto de Daniel 8:14 e ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Está lembrado na aula passada que eu mostrei o texto onde o William entendia que o santuário era a terra. A purificação seria na terra, com a volta de Jesus. Ele entendeu assim, está na aula passada. Aí ele pegou também o texto de Daniel 9:25. Olha aí na tela. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Então o que acontece? Ele, com base neste texto que eu acabei de ler, foi o ponto de partida para ele. Ele falou, olha, essa restauração é o início da contagem dos 2.300 anos. Olha que interessante. Então, ele, descobrindo essa data, ele tinha o ponto de partida. Então, partindo dessa restauração de Jerusalém, que é o retorno do cativeiro babilônico, ele achou a data, ele considerou a data, olha aí na tela, o ponto de partida como 457 anos antes de Cristo, que é o retorno do cativeiro babilônico. Nós já aprendemos isso em História dos Hebreus. Se você perdeu a matéria ao retorno, entre aí no playlist História dos Hebreus, você vai encontrar nas últimas aulas. Muito bem. Aí o que ele fez? Ele pegou essas 2.300 tardes e manhã, que ele interpretava como cada tarde e manhã como um dia, então 2.300 anos, subtraiu 457, como você está vendo aí no slide, e chegou a data ao ano 1843. Olha que interessante, entendeu? Ele falou, não, Jesus vai voltar para restaurar a terra, para purificar o santuário que ele interpretava como a terra em 1843. Tá certo? Então ele marcou a volta de Jesus, olha aí na tela, para o dia 21/3 de março de 1843. Todas as pessoas que acreditavam no seu ensino, pessoas piedosas, tementes a Deus, se prepararam, muitos até venderam seus imóveis e tinham negócios já, desfizeram de tudo, ficaram todos preparados para o retorno de Jesus. Até diz a história que muitos que estavam desviados, que eram incrédulos, falaram, já que Jesus está voltando, deixa eu aproveitar a última semana de festa. E foram para, como diz na linguagem popular, foram para a pista, né? Foram fazer coisa que não agradava a Deus, já que ia morrer mesmo, Jesus estava voltando. Muito bem. Ocorre que nada disso aconteceu. Jesus não voltou. Aí ele ficou triste, as pessoas decepcionadas, mas ele foi rever os cálculos. Ele falou, eu errei em um ano. Uma falha aqui no cálculo foi de um ano. E aí ele remarcou a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Falou, agora é verdade. Então, no dia 22/10 de 1844, Jesus voltará. Todo mundo lá esperando Jesus de novo, entusiasmados. Acontece o seguinte, nada aconteceu. Jesus não voltou, ele ficou decepcionado, abandonou seus cálculos, disse que ele se arrependeu, foi servir a Deus normal, parou de querer marcar a volta de Jesus. Mas um dos seus seguidores disse o seguinte, olha, isso é documentado, viu, pela própria igreja. Olha aí na tela. Diz assim, vi distinta e claramente que o nosso sumo sacerdote, em vez de sair do lugar santo do santuário celeste,
para vir à terra no dia do 7º mês, ao fim dos 2.300 dias, entrava naquele dia, pela primeira vez, no segundo compartimento do santuário, e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Tá vendo? O que acontece? Esse seguidor teve essa revelação e interpretou, olha, o William, ele acertou a data, o ponto de partida, a data está tudo certo. Ele errou onde fica esse santuário. O santuário não é na terra, o santuário é no céu. Jesus saiu do lugar santo do santuário e foi para o lugar santíssimo realmente no dia 22/10/1844. Olha que interessante, né? E neste mesmo período surge uma mulher que também tinha, segundo os adventistas, o dom de profetizar. Sabe quem é essa mulher? Eu vou ensinar, se você quiser aprender quem é essa mulher, que segundo o adventismo também tinha o dom da revelação da profecia, não vai perder a próxima aula que eu vou ensinar. Nós já aprendemos aqui sobre o William, eu coloquei agora entre parênteses aí, olha na tela, Guilherme. O William é um nome em inglês e no português veio como Guilherme. Então fala William, Guilherme, mesma coisa, tá bom? Então William Miller ou Guilherme Miller, tanto faz. Então ele nasceu em 1782 e morreu em 1849. Ele que fez aquela previsão da volta de Jesus. Ele marcou para 1843, não aconteceu. Aí ele marcou para 1844, também nada aconteceu. Aí um outro intérprete da época dele, um outro obreiro, disse que ele não errou. O que aconteceu foi que o santuário que Jesus voltaria não era a terra, mas era no próprio céu. Que naquela data de 1844, Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Então, esta é uma doutrina adotada pelo adventismo que nós não concordamos, mas depois, mais na frente, nós vamos falar por quê, tá bom? Bem, e aí, na literatura adventista, eles dizem o seguinte, deixa eu pôr aí na tela para você entender. Olha aí. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente. Compare-se Apocalipse 12:17 a 19:10. Este dom consiste principalmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito. No fundo e na forma, tudo quanto disse, escreve, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Aí vem a fonte. Outro dia a pessoa perguntou, mas e a fonte? A fonte está aí, é só dar um pause aí e copiar a fonte. Então veja, a igreja adventista do sétimo dia diz que é a igreja remanescente, citada em Apocalipse, e que também os escritos de Ellen White preenchem esses requisitos citados pela igreja adventista. Nós vamos agora para os textos citados pelo adventismo. Olha aí na tela, Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bom, então a igreja adventista diz que em função de guardar o sábado e em função de ter recebido estas profecias da Ellen White, de tudo que acontece naquele período, ela é a igreja remanescente, a igreja levantada para trazer essa mensagem final
para o povo de Deus. Vamos para Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está vendo? Então, em função daquele argumento que eu já li para você, esses dois textos bíblicos, a igreja adventista, ela mesmo diz que ela é a igreja remanescente, porque ela guarda os mandamentos de Deus. E aí vai entrar, nós vamos entender por que entra aí o sábado, e que os escritos da Ellen White preenchem exatamente esses requisitos. Aí vem mais um slide, vou abrir para você, também dos adventistas, olha aí. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de trair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento aos 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variam em duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos, a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional destas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Bem, então, a partir de agora, precisamos conhecer quem é ou quem foi Ellen Gold White, não é isso? Precisamos conhecer a vida dessa pessoa tão importante para o adventismo. E nós vamos conhecer tanto a história da igreja adventista como a história desta mulher, da Ellen White, por meio da própria literatura dos adventistas. Porque eu preciso de documento, então eu vou na fonte, eu vou ver o que os próprios adventistas dizem sobre isso. E depois nós vamos para a apologética, tá bom? Na próxima aula nós vamos aprofundar isso aí. Importante, não vai perder a próxima aula. Nós vamos ver, é importante saber quem foi Ellen Gold White. Só isso. E eu vou mostrar para você textos que estão no site oficial da Igreja Adventista. Só isso. Qual é o problema? Se está no site, todos podem pesquisar. Olha aí na tela. Quem foi Ellen Gold White? Vamos lá. Olha, ela nasceu em 1827 e faleceu em 1915. Tá bom? Olha esse slide, eu vou expandir para você. Durante a infância, a ativa e alegre Ellen ajudava no trabalho de casa e auxiliava o pai na manufatura de chapéus. Com 9 anos de idade, uma tarde ao voltar da escola para casa, foi ferida com uma pedra que a colega de classe lhe atirou. Esse acidente quase lhe custou a vida. Ficou inconsciente durante 3 semanas e no ano seguinte sofreu gravemente como resultado do sério ferimento no nariz. Ellen era incapaz de continuar os trabalhos escolares e parecia a todos que a menina, antigamente promissora, não poderia viver por muito tempo. Tá bom? Tudo bem até aí? Está no site oficial do Adventismo. Que tristeza! Uma menina inteligente, dedicada, curso normal de toda criança, com 9 anos de idade, leva uma pedrada no rosto, danifica o nariz, fica 3 semanas entre a vida e a morte, mas mesmo recuperando depois, acharam até que ela iria morrer.
mas ela recuperou, mas isso impossibilitou que ela continuasse os estudos. Então ela tinha uma formação básica, né? Se nós começamos a estudar com 7 anos de idade, ela tinha 9, ela era alfabetizada, com certeza já tinha aprendido alguma coisinha, ler e escrever, mas ela não pôde continuar os estudos, tá bom? Então ela tinha uma formação básica. Vamos para outro slide? Olha aí na tela. No ano de 1840, Ellen assistiu com os pais à reunião campal metodista e lá, com a idade de 12 anos, entregou o coração a Deus. Voltando para casa, por sua insistência, foi batizada por imersão pelo ministro e nesse mesmo dia foi recebida como membro da igreja metodista. Tá vendo? 12 anos de idade. Eu tenho neto com 12 anos de idade. É criança, 10, 11, 12 anos é criança. Então é uma adolescente, podemos já falar, uma adolescente está começando a entender as coisas. Ela quis ser batizada nas águas. Tudo bem, igreja metodista. Bom, vamos para um slide, mais outro, olha aí na tela. A mensagem do advento. Com outros membros da família, Ellen assistiu às reuniões adventistas em 1840 e 1842, aceitando plenamente os pontos de vista apresentados por Guilherme Miller e seus companheiros, e confiantemente aguardou a volta do Salvador em 1843 e depois em 1844. Bom, vamos lá. Se ela nasceu em 1827, ela está agora com 13 anos, né? Para 40, 13 anos, 1840. Então, com 13 anos, começa toda aquela... a anunciarem o estudo do Guilherme Miller, que eu já coloquei aí para você em aulas anteriores, de que Jesus voltaria em 1843. Então ela tem 13 anos, quando começa a ouvir. E quando você viu que eu li aí adventistas, não é a igreja adventista ainda, é o pessoal que passou a acreditar no cálculo da volta de Jesus, que foi feito por Guilherme Miller, que Jesus voltaria em 1843. Então são diversas denominações, diversas pessoas de diversas denominações, não a denominação inteira, pessoas de diversas denominações passam a aceitar o ensino de Guilherme Miller e esperar a volta de Jesus. Então veja que ela tem 13 anos em 1840, 13 anos, vai vendo. Consegue imaginar o clima, a cabeça de uma menina? Olha, Jesus vai voltar e tem que se preparar, tem que anunciar, só que não veio. Em 1843, marcou uma nova data para a volta de Jesus. Em 1844, também não aconteceu nada. Agora ela já está o quê? Com 13 mais 4, 17. 17 anos ela tem. Este momento é chamado desapontamento, frustração, porque Jesus não veio. Aquelas pessoas de diversas denominações que estavam aguardando o advento, a volta de Jesus, não veio. Ficaram desapontadas, desistiram, muitos se arrependeram, inclusive o Guilherme Miller voltou, se arrependeu, parou de marcar data, mas o grupo vem com uma outra interpretação. Lembra a interpretação que eu já falei na aula anterior? Que na verdade o Guilherme Miller, ele acertou a data, mas ele errou o local. Vai vendo. Então, na verdade, o local não era a terra, que Jesus realmente saiu naquela data, mas saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Olha o que começaram a ensinar. Depois nós vamos aprofundar nessa questão. E ela aceita essa ideia e começa a trabalhar com essa ideia, também tentando recuperar as pessoas que ficaram desanimadas, que deixaram de acreditar na volta de Jesus. Então alguns que tinham a sua fé fundamentada nos ensinos de Miller,
até deixaram a igreja. Mas outros realmente se arrependeram, falaram, nossa fé é na palavra, não de uma pessoa que calcula a volta de Jesus. E voltaram a servir a Deus, que é o caso dele, que se arrependeu e parou com isso, tá bom? Olha, na próxima aula nós vamos ver como ela passa a guardar o sábado, tá bom? É na próxima aula, porque eu já estourei o tempo. Chega de moleza, vamos trabalhar? Adventismo do sétimo dia, e nós estamos estudando a vida de Ellen Goldwhite, profetisa importantíssima para o adventismo, tá bom? Olha aí esse slide, recapitulando. A juventude de Ellen não diminui a amargura do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. E, assim como os outros, ela buscou fervorosamente a Deus por luz e direção nos dias de perplexidade que se seguiram. Dizem alguns estudiosos que por volta de 50 mil pessoas aderiram ao ensino de Guilherme Miller. Então, Miller é aquele que ensinou que Jesus voltaria em 1843, depois 1844, mas nada aconteceu, ele se arrependeu, voltou para a igreja, pediu perdão, tudo bem. Mas um dos seus companheiros começou a ensinar que não, ele não errou. Na verdade, ele acertou a data, mas naquela data Jesus não veio para a terra, o santuário não era a terra, o santuário estava no céu, que Jesus saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo naquela data, naquele ano. Veja como é que são as coisas, começa a ensinar isso aí. Agora, olha aí a tela. No tempo crítico, quando muitos estavam vacilando ou abandonando sua experiência adventista, juntou-se Ellen a 4 outras irmãs no culto familiar, enquanto estava na casa de um companheiro de fé, numa manhã, no fim de dezembro. O céu parecia escuro, perto do grupo em oração, e ao repousar o poder de Deus sobre Ellen, perdeu ela a noção do ambiente terreno e, numa revelação figurada, testemunhou as viagens do povo do advento para a cidade de Deus. Então aí a primeira profecia, a primeira revelação que, segundo os adventistas do sétimo dia, ela recebeu. Veja que até então não tem igreja adventista. Estas pessoas são pessoas que apoiam, que acreditaram nessa revelação de que Jesus saiu do santo e foi para o lugar santíssimo, e ela está fazendo um trabalho missionário, ajudando esses irmãos, porque está tendo uma grande confusão. Muitos desanimaram, outros se arrependeram, enfim. Agora, olha esse outro slide. Pela revelação, o Senhor mostrou a Ellen o surgimento de alguns desses movimentos fanáticos. Ele foi dado a responsabilidade de reprovar fielmente o mal e apontar o erro. Esse trabalho ela achou difícil de realizar. Então ela vira uma obreira, né, até 17, 18, 19 anos, e começa a ensinar, a falar, tá certo, Jesus realmente, aconteceu um fato nessa data, só que Jesus sai do santo e vai para o Santíssimo, e ela começa com muito fervor levar essa mensagem, até porque ela diz que Deus revelou para ela. Vai vendo. Muito bem. Bem, depois nós temos o casamento dela. Olha aí na tela. Numa viagem, ela encontrou um jovem pregador adventista, Tiago White, que contava então 24 anos de idade. E, como seus trabalhos ocasionalmente faziam com que os dois se encontrassem, brotou uma afeição que, depois de se terem certificado do que o Senhor os estava guiando, levou-os a se unirem mais tarde em matrimônio, em agosto de 1846. Esse obreiro não tem a igreja adventista ainda, não tem. É um obreiro que aderiu a esse movimento do advento, ela gostou, pregador, tudo bem. Agora, interessante que ele pertencia a um movimento que não aceitava a doutrina da Trindade e que também não aceitava a imortalidade da alma. Vai vendo que interessante. Veja mais um slide, vai guardando essas informações. Nas primeiras poucas semanas que seguiram o casamento, Tiago e Ellen entregaram seu estudo cuidadoso de um folheto de 46 páginas publicado pelo pastor José Bates.
intitulado O Sábado do Sétimo Dia, e que apresentava evidências das Escrituras quanto à santidade do sétimo dia. Claramente viram a exatidão dos pontos de vista apresentados e aceitaram a luz. Tá vendo? Ela com o marido dela encontraram outro pregador, José Bates. Ele também pertencia a um grupo religioso chamado Conexão Cristã, que não aceitava a doutrina da Trindade, não aceitava, recusava também a doutrina da imortalidade da alma, e começou a ensinar a doutrina do sábado, da guarda do sábado. Então, você viu que no texto diz um folheto de 47 páginas, é praticamente um livro. Então ela leu e ficou convencida, ela e seu esposo, que precisava guardar o sábado. Vai vendo que interessante, ficou convencida, ela achou aquilo uma luz. Olha o outro slide. Cerca de 6 meses mais tarde, no sábado, 7 de abril de 1847, estando a irmã Wright em visão, foi-lhe mostrada a lei de Deus no santuário celestial com uma auréola de luz ao redor do quarto mandamento. Essa visão trouxe mais clara a compreensão da importância da verdade do sábado e confirmou a confiança dos adventistas nela. Então veja, ela tem uma visão, aparece lá uma luz em torno do quarto mandamento, que é a guarda do sábado, como ela tinha lido um folheto, que na verdade 47 páginas, não, mas tudo bem. E ela aceitou aquela visão, concordou com o escrito daquela pessoa, José Bates, que era de uma congregação, de uma denominação que negava a Santíssima Trindade, que já negava a imortalidade da alma e que começava agora a guardar o sábado. Então ela aceita essa luz e agora, segundo os escritos, ela tem uma revelação de Deus que era para guardar o sábado. Tá? Então eu vou fechar esse trecho da aula com um texto para você, para que você faça uma meditação. Olha aí, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além de que vos já tenho anunciado, seja anátema. Não acredite nele. Então veja, ela, com o marido, lê um texto de um grupo religioso que já contrariavam as principais doutrinas da fé cristã, ela aceita aquilo como luz, ela tem uma revelação daquilo e passa a ensinar aquilo. Tá certo? Então aí que entra a guarda de sábado. Mas ainda não tem a igreja adventista. Ela vai se formar agora. Então na próxima aula nós vamos ver como é formada a igreja adventista. Tá bom? E aí nós vamos trabalhar sempre com a profetisa Ellen G. White mais a igreja adventista. Mas a partir da próxima aula. Chega de moleza. Vamos trabalhar. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos estudando a vida de Ellen G. White. Eu já li esse slide, mas vou ler novamente para você. Vou expandir aí na tela. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente. Compare-se Apocalipse 12:17 a 19:10. Este dom consiste principalmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou os escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito. No fundo e na forma, tudo quanto disse, escreve, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então veja, este texto foi escrito pelos adventistas, mas quando você entra no site da Igreja Adventista, o site oficial, eles já não dizem a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, eu vou ler para você. Olha só, no site oficial, hoje, se você entrar lá, Adventismo, que é o padrão, a regra de fé, no item 18, olha o que diz. Vou pôr aí na tela para você.
O dom de profecia. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então esse é o que está valendo hoje. Já está um pouco diferente daquele que eu li. Por quê? Porque nós sabemos, estudando os escritos da Ellen G. White, que algumas de suas profecias não se cumpriram. Você sabia disso? Ela profetizou, disse que recebia aquilo de Deus e não se cumpriram. Vamos ver aqui uma delas, eu vou colocar aí para você na tela. Olha só o que ela disse. Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo, alguns pastos para os vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. Está vendo? Este é uma das profecias delas que não se cumpriu, porque Jesus não voltou até agora. Quanto tempo? Não tem ninguém mais vivo quando ela falou isso aqui. E outras profecias que eu nem vou mostrar agora. Outra coisa também que os próprios adventistas, os teólogos, os estudiosos, a liderança concluiu, que nem tudo que ela escreveu era dela. Existe um livro que ela escreveu que pelo menos 30% foi copiado de outra obra. Isto hoje para quem é da área literária, sabe que se chama plágio. O que é um plágio? É copiar coisa de outra pessoa e não citar a fonte. E os adventistas foram ver se isso realmente era verdade, porque sofreram essa acusação. E chegaram que realmente isso aconteceu. Eles usaram um outro termo. Assumiram, mas usaram outro termo. Ao invés de usar plágio, usaram o termo empréstimos literários. Você sabia disso? Outra informação importante. Nem tudo que ela ensinou sobre saúde é aprovado pela ciência, pela medicina. Nem todos os conselhos que ela deu para os irmãos hoje não tem nada a ver, é até tido como, em certas ocasiões, como racismo. Eu nem vou mostrar para você, se você quiser aprofundar, depois eu vou te dar como eu te envio esse material. Hoje, oficialmente, a igreja adventista já não fala mais que os escritos dela são canônicos, são inspirados 100% por Deus. Eles reconhecem, isso é bom. Humildade, entender que nem tudo que ela escreveu foi Deus que deu para ela. Foi revelação direta de Deus. Por quê? Porque está provado, não tem como negar estes fatos. Então os próprios adventistas sérios, pessoas piedosas, foram pesquisar e realmente não tem como negar o que eu estou falando. Então mudaram. E se mudou, tá bom, reconheceram que erraram sobre o que pensavam da Ellen G. White. Não estou falando que ela não era uma mulher piedosa, não é isso que eu estou falando. Não, mas estou falando a verdade. Então hoje eles aceitam os escritos da Ellen G. White, mas reconhecem que nem tudo que ela escreveu foi recebido de Deus, que ela copiou muitas coisas de outras obras, que nem tudo que ela falou sobre ciência hoje é confirmado pelas ciências, reconhecem, nem todos os conselhos que ela deu para casais hoje devem ser colocados em prática, que ela se equivocou,
Tá bom? Então é importante entender isso daí. E se você acessar o site dos Adventistas no item 12 da confissão, 18 da confissão de fé deles, você vai ver exatamente o slide que eu li. Tá? Então suavizaram essa questão de que tudo que ela escreveu estava 100% em conformidade com a palavra de Deus. Não é verdade, tá bom? Agora, na próxima aula, nós vamos entrar no surgimento da Igreja Adventista e nós vamos analisar algumas doutrinas que nós consideramos heréticas, que não estão em conformidade com a palavra de Deus e que ainda não mudaram, tá bom? Mas na próxima aula. Vou mostrar para você alguns slides. Hoje, se você entrar no site oficial dos Adventistas, eles já não ensinam mais isso, é verdade. Mas como eu tenho que contar a história do movimento, eu tenho que tomar como base os escritos da época do surgimento do movimento, tá bom? Então eles começaram a se unirem, estas pessoas de diversas denominações, e começou então o movimento adventista. E olha que interessante este texto, documento da época da Igreja Adventista, e aceito até 1971, pelo menos é a data que está aí. Depois nós vamos ver como os adventistas pensam hoje, mas é importante conhecer o passado. Olha aí na tela. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Tá vendo? Então, os adventistas, naquele momento, logo no surgimento, por volta de 1860, 61, quando é oficializada a Igreja Adventista, um documento, eles ensinavam, você viu aí, e até essa data, em 1971 pelo menos, que é a data da publicação, que a divisória de quem serve a Deus e quem não serve é a guarda do sábado. Ensinavam que os cristãos que não guardavam o sábado, que usavam o domingo para servir a Deus, que o domingo era o número da besta. Olha, o número do anticristo. Sabia disto? Isso é ensino. Agora veja que interessante este escrito também da profetisa deles. Eu estou falando dos escritos dela quando já tem o movimento adventista. Olha a situação. Temos uma obra a fazer por ministro de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem aproximar-se dos ministros de outras denominações. Olha que situação. Pelo menos nesta data, olha aí, 1956, data deste escrito, a Igreja Adventista, que tem como profetisa Ellen White, e neste período eles acreditavam que os escritos dela tinham igualdade, tinham o mesmo valor que a Bíblia, eram inspirados por Deus exatamente como a Bíblia. Neste momento, veja, até este momento deste escrito e depois também, mas eu estou mostrando uma data pelo menos, ela incentivava que os líderes adventistas deveriam procurar os ministros, os pastores de outras igrejas, para que eles se convertessem, ou seja, eles achavam que o único grupo, a única igreja verdadeira era a Igreja Adventista, entendeu? Então eles faziam um prosélito, iam nas outras igrejas para ganhar líder. Ganhando líder vinha o rebanho, os seguidores daquele líder vinham todos, né? A ideia era essa daí, tá vendo? Para, olha lá, aproximar-se dos ministros de outras denominações. Tá vendo como que era o trabalho dos adventistas neste período? Eu cheguei a ver esse trabalho aí. Bem, muito bem. Agora, uma outra doutrina
que nós consideramos herética, e ela está valendo até hoje para os adventistas, sobre esta condição de ficar visitando igrejas para conquistar pastores e membros de outra igreja, de outras igrejas. Depois, no final, vou ver como mostrar como pensam os adventistas agora. Eu sou obrigado a mostrar esses textos para você, porque eu estou ensinando a história do movimento, tá bom? Por isso que eu mostro e coloco aí prova documental. Tem uma doutrina chamada juízo investigativo ou redenção incompleta. É uma pergunta: juízo investigativo ou redenção incompleta? É isso que nós vamos aprender. E o que diz esse juízo investigativo? Olha aí na tela, vou expandir para você. Antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar também o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o templo. Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Viu? Então gostaria que você lesse com calma, desse um pause, este texto, que está valendo ainda hoje na igreja adventista, tá bom? E na próxima aula nós vamos examinar esse texto, vamos para a palavra de Deus e vamos ver se tem sentido, se é isto mesmo. Nós vamos aprofundar essa questão aí, se a obra de Cristo não foi completa na cruz do Calvário, se ainda faltava uma parte para ser concluída, conforme o texto diz, pela profetisa deles. Então nós vamos analisar isso aí, mas na próxima aula. Agora, mas eu já queria saber. Então aí vem esse material. Aqui trata de 30 grupos, entre eles os adventistas. Este assunto é tratado com riqueza de detalhes, tá bom? Então essa coleção aqui de 6 volumes, olha que acabamento, que coisa linda. 6 volumes, 30 anos para chegar nesta condição, 30 anos de trabalho, né? Grandes homens de Deus, estudiosos que produziram isso aqui. Alguns já estão com o Senhor, por exemplo, Russell Shedd, Nathanael Rinaldi, Antônio Gilberto, tá bom? Grandes homens de Deus nos auxiliaram. Para você adquirir esse material, no site, o valor de mercado é R$ 398, mas no nosso site, lá na promoção, R$ 240, ainda parcelado. Olha que bênção. Agora, se você falar, não, mas tem como melhorar um pouquinho isso aí para pagamento à vista? Então, pelo WhatsApp, anote aí o WhatsApp, hein? Olha, eu vou fazer isso só por esses dias. Anote o WhatsApp aí, 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. Então você acessa lá o site, vê toda a obra lá, tem a descrição. Aí você, pelo WhatsApp, envia uma mensagem para mim. Olha, pastor, melhora um pouquinho aí, que eu quero ajudar esse seu ministério, quero ajudar o ICP a crescer ainda mais. Como nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas, nós somos um ministério, mas a estratégia que Deus nos deu, como nós não somos igreja, não sobrevivemos de dízimos e ofertas, mas a estratégia que Deus nos deu foi desenvolver material, e esse é um deles. Então, quer ajudar o nosso ministério, quer manter a nossa instituição? Então, pelo WhatsApp, fala, eu quero adquirir esse material com um desconto maior ainda. Eu vou abençoar a sua vida, tá bom? Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.